Então, gente, na semiótica, nós podemos avaliar todos os tipos de interpretação gestual, né? Na música, por exemplo, como vocês podem ver na tela, tá? No teatro no, né? Isso é um teatro japonês, né? É interessante dar uma olhada depois no vídeo, é muito bonito, né? Ver como é que os atores interpretam, como é que eles gestualizam, como é que eles cantam, né? Que sinais vocês podem tirar disso. É super, super legal mesmo. Nas comédias, né? Como é que os teatro comédia colocam diferentes papéis, como é que o indivíduo representa esse papel e como é que ele pode, como é que a gente pode usar isso em favor da gente, né? Para construir novas peças, interpretação de sinais, de máscaras, né? Entender os gestos. Observem que existem diferentes formas de expressão aqui, não é? Né, cara de alegria, de tristeza, de dor, né? Isso representa diferentes estados de alma diferentes, né? Específicos, né? Essas máscaras japonesas super bonitas, né? O olhar, né, direcionado para alguma coisa vai se emocionar, se sensibilizar com aquilo que chega. E ao fazer isso, ele vai levar para o cérebro informações, e essas informações vão ser reinterpretadas é, infinitamente. Então você pode criar uma cadeia de sentido, uma cadeia de códigos super legal, super bacana. E ao fazer isso, você começa a ter várias ideias diferentes para construir uma peça, né? Para construir uma nova ideia, construir um novo discurso, construir uma nova arte, construir uma peça publicitária, né? Nas empresas vocês vão trabalhar muito com uma coisa na publicidade e propaganda chamada brainstorming, né? Que é o que a gente chama de tempestade de ideias, né? As pessoas vão se juntando e conversando sobre as suas experiências pessoais para poder cumprir, para poder, mas principalmente trocar ideias sobre o serviço que está sendo pedido, o serviço publicitário, né? E aí as pessoas vão trocando ideia, construindo vários significados e chegando ao senso comum. A semiótica ajuda nisso, né? Aí as ideias vão plurais, né? Vão se organizando e se unindo, né? Se colocando juntas para cumprir aquele objetivo do cliente, né? Então a semiótica tem também esse objetivo, né? Junto com a arte, né? Esses sinais semióticos aqui, né? Como você pode ver, tem imagens de corujas, né? Que são representadas, né? Imagens de animais, né? Essas representações já não são os animais que são vistos, né? Como vocês podem ver aí na tela, né? São outros tipos de expressão humana. Isso aí já é uma tradução da experiência de vida que a pessoa tem no dia a dia dela, né? Esse tipo de representação simbólica, né? É uma coisa que o homem cria em cima da natureza que está exposta, né, para ele, com a qual ele se relaciona, né? Então, uma primeira informação aqui, né, baseado nisso. Somos uma espécie de animal tão complexa quanto são complexas e plurais as linguagens que nos constituem como seres simbólicos, isto é, seres de linguagem. Nós somos seres de linguagem, né? E essa linguagem ela pode ser um desenho na parede, ela pode ser uma escultura, ela não precisa ser só texto, não precisa ser só fala. Como vocês puderam ver na imagem anterior, ou nas outras imagens também, com máscaras, né, que representam expressões humanas, o que é que nós temos aí? Nós temos a clara os claros exemplos de como o homem ele ressignifica, ele redimensiona a natureza das coisas, né? Isso é super legal, né, de prestar atenção. Em resumo, né, existe uma linguagem verbal, né, que é a linguagem dos sons que vinculam conceitos. Existe também uma enorme variedade de outras linguagens que também se constituem em sistemas sociais e históricos, né, de representações de mundo, né? E aí vocês vão ver que, por exemplo, jogos de RPG, jogos de aventura, todos eles têm sistemas de representação, são ideias construídas com base em algumas ferramentas tecnológicas que vão surgindo, mas também tem a ver com a capacidade criadora do homem de criar, de produzir novos sentidos às coisas que ele vê, né? Novas histórias, claro, ele olha uma certa história, um tipo
de, de experiência histórica ou de modo de convivência comum ali, ele transforma aquilo num sentido de uma ideia nova, né? Por exemplo, Netflix hoje é um tipo de locadora virtual, né, que foi totalmente um outro tipo de expressão que oferece serviços na forma de filmes e séries, né? Antes, como é que era a locadora? As locadoras eram locais em que a gente tinha que ir para alugar uma fitinha, mostrava a identidade, pegava a fita, ia para casa, assistia o filme, devolvia, né? Geralmente tinha uma promoção, você pega 3 filmes, você pega 2 filmes e ganha e leva um de graça, mas devolve sempre o filme. Hoje em dia a Netflix faz esse serviço, só que digital. A ideia é ressignificada, né? Isso é muito legal, né? Como as coisas antigas, elas vão se transformando e virando coisas novas e cada vez mais interessantes, né? Quando dizemos linguagem, queremos nos referir a uma gama incrivelmente intrincada de formas sociais de comunicação e de significação, que inclui a linguagem verbal articulada, mas absorve também, inclusive, a linguagem dos surdos-mudos, o sistema codificado da moda, da culinária e tantos outros, tá? Aí, gente, eu encontrei um material aqui super interessante. O cinema, por exemplo, né, só para fechar, né, é uma forma de expressão bacana, porque pega os dados da realidade e reinterpreta de acordo com a narrativa dos filmes. É bem legal isso, né? Aí vamos aqui mostrar uma outra coisa. O próprio YouTube, gente, como vocês podem observar, o que é o YouTube? O YouTube é um sistema que pega várias falas, né, pega várias formas de expressão humana e unifica. E aí você pode criar o seu próprio canal a partir disso. Tem semiótica aqui o tempo todo, né? O que é essa semiótica? As pessoas pegam suas experiências particulares, trazem ela, gravam, transformam isso no audiovisual, fazem um videozinho, né? Por exemplo, aqui, ó, para o cara falar, o cara falando de semiótica, né? O professor Wilson Ferreira. Precisando de um site profissional? Eu acabei de criar um com Wix para o meu estúdio de boxe. Olha só como ficou. A importância da visão semiótica para o cinema. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Conacine. Estou aqui hoje com o professor Wilson Ferreira. O professor já fez 3 palestras. Essa é a terceira palestra já para o Conacine, né? E tá lá dentro do clube as palestras para você que quiser assistir na íntegra. E o professor Wilson explica para as pessoas o que você ensina, a sua carreira acadêmica, os livros que você já escreveu, que é o que a gente vai discutir aqui. Aqui nesse caso ele vai dar uma pequena traçado histórico de qual é a carreira dele e depois ele vai falar da importância da semiótica. Vamos ver aqui um trechinho, tá? Códigos fontes, e é a partir desse momento que ele consegue, né, manipular os códigos fontes e enfrentar os agentes Smith. Agora, o interessante lá no filme é que você vê que grande parte do treinamento do Morpheus, né, naquelas lutas marciais, ele estava ainda dentro. Tá falando do filme Matrix, tá, gente? Ele estava lidando com o eu residual digital, né? O ego residual digital. Então ele vivia dentro, o filme inteiro ele viveu dentro da interface. Embora ele soubesse que a Matrix era ilusão, que existe o deserto do real, então é o lance que ele, só no final, é que ele finalmente vê o que todo o download daquelas técnicas de luta tal, não conseguia revelar para ele. Ele conseguiu, ao ressuscitar, ver o código-fonte, que na verdade isso remonta, por isso que eu achei emergencial, né? Que na verdade os irmãos Matrix, eles estão ali mostrando para os espectadores. Os irmãos Wachowski. Os irmãos Matrix. Os irmãos Wachowski, né? Ou as irmãs Wachowski, eles estão ali mostrando para nós, para os espectadores, a situação emergencial. Embora a gente lide com a internet. Para quem não conhece o Matrix, né, ele é um filme com vários sinais, vários sentidos semióticos. Ele está tentando aqui mostrar a importância desse filme para a gente fazer a interpretação semiótica. Mas é um filme também que usa de várias experiências, ou tem vários sinais
né, que mostram isso. Eu vou só colocar um pedaço aqui do trailer para vocês, para a gente fechar a aula de hoje, tá certo?